Aleluia, amém, meus irmãos? Abra comigo em 1 João, lá no finalzinho da sua Bíblia. 1 João, capítulo 1. Primeira carta de João, não é o Evangelho, a carta. 1 João, capítulo 1. Amém? Pode procurar que tem sim na sua Bíblia, 1 João. É lá no finalzinho. Não é tão no final, senão você vai lá nos mapas, né? Volta um pouquinho. Na bênção. 1 João, capítulo 1, verso 8. Contudo vos escrevo novo mandamento, que é verdadeiro nele e em vós. Porque as trevas vão passando, e já brilha a verdadeira luz. Aquele que diz que está na luz e odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Mas aquele que odeia o seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegam os olhos. Amém? Podem sentar. Em nome de Jesus, eu peço que você fique aí tranquilinho no seu lugar, pelo menos nesse período da palavra, da ministração. Como a gente sempre fala, evita levantar, ir ao banheiro, beber água, a não ser que realmente venha a ser necessário. Na bênção. Amém, meus irmãos? Vocês estão acordados aí? Aquele que odeia o seu irmão. Hoje eu quero estar meditando com os irmãos, nós vamos estar lendo algumas passagens aqui. E é uma coisa muito séria que o inimigo usa, pois aquele que odeia o seu irmão não está na luz, anda nas trevas e é cego, como diz aqui o evangelista João nessa sua carta. E olha só que interessante, aqui mesmo em 1 João, um pouquinho mais à frente, no capítulo 3, eu quero pegar com vocês para a gente ver. Versículo 15 diz o seguinte: todo o que odeia o seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanente em si. Amém? Agora olha um pouquinho mais à frente. Vira mais uma folha aí. No capítulo 4 agora. Versículo 20. Se alguém disser, eu amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama ao seu irmão, a quem viu, como pode amar a Deus que não viu? Olha, então nós vemos aqui, João usando até de redundância, colocando a questão do ódio ao irmão. E hoje eu quero estar meditando com vocês, nós vamos estar estudando, porque é uma coisa muito séria. Quando nós odiamos o nosso irmão, nós somos para Deus como homicida. E a palavra fala que nenhum homicida herdará o reino dos céus. Então é um assunto muito importante. E é algo que nós precisamos tratar nas nossas vidas. E olha que interessante, essa carta de João não está falando de odiar alguém ali fora no mundo, que também não podemos ter ódio. Mas ele está trazendo a uma esfera pequena, falando os irmãos em Cristo. E pode ser que a gente pare um pouco para analisar, pense nessa passagem, e vem na nossa mente, pastor, eu não odeio nenhum irmão, louvado seja Deus. Mas hoje, eu quero estar folheando aqui, hoje é dia de estudo, quarta-feira, e que a gente possa entender na palavra do Senhor que o inimigo, ele é astuto. O inimigo, ele não vem e não lança um ódio no seu coração por alguém assim de imediato. Porém, ele usa de certas legalidades que muitas vezes nós caímos. E essas legalidades dão uma sequência de fatos para chegar à ira e da ira ao homicídio, à morte. Então eu quero pegar com vocês e nós vamos estar meditando aqui e olhando na palavra. Tudo, desde o início. O inimigo já usa dessa artimanha. Vai comigo no livro de Gênesis. Vamos lá, vamos folhear um pouquinho a Bíblia. E aqui no livro de Gênesis eu quero estar meditando com vocês. Capítulo 4 do livro de Gênesis.
O Eliel Felipe, inclusive, falou aqui, né, usando o capítulo 2, falando a respeito da criação de Deus, do Éden, da perfeição, um ecossistema perfeito que Deus criou. E, além de todo o ecossistema, colocou o homem feito à sua imagem e semelhança, tudo debaixo da bênção e da perfeição. Agora, de repente acontece algo, como vocês sabem, o pecado entra e através do pecado muda um pouco a situação. E no capítulo 4, acompanhem comigo aí na sua Bíblia. Conheceu Adão a Eva, a sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um homem. Tornou a dar luz e teve a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. Ao cabo de dias, trouxe Caim, um fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que iraste? Por que descaiu o teu semblante? Se procedestes bem, não será aceito. E se não procederes, bem o pecado jaz à porta. E sobre ti será o desejo, mas sobre ele deves dominar. Amém, meus irmãos? Fala assim comigo: se não proceder bem, o pecado jaz à porta. Esse verbo jaz, o verbo jazer, ele é muito interessante. Aqui, por exemplo, ele é um verbo intransitivo. O verbo jazer, ele já determina algo que finalizou, que não tem mais retorno. É algo pesado para nós essa noite, porém, algo que nós não devemos deixar de lado. Eu peguei aqui no dicionário, jazer, ter aspecto de morto, estar morto. Então ele é um verbo intransitivo. Eu acho que vocês devem saber, conhecer. Nas lápides é colocado: aqui jaz fulano de tal. Então, ou seja, ali está algo que não tem mais retorno, não tem mais mudança. E quando o Senhor fala aqui: olha, o pecado jaz à porta, e você deve vencê-lo. Amém, meus irmãos? E nós vamos ver aqui algo acontecendo. Esse capítulo 4 que eu peguei aqui, do livro de Gênesis, eu quero fazer menção para chegarmos à questão da ira. E nós vamos entender o princípio maligno que age por trás. Quando está aqui no capítulo 4, é um período logo após o homem e a mulher, aquele primeiro casal, ser expulso do Éden. Se nós pegarmos no capítulo 3, no último versículo, acompanhe comigo no versículo 24. Havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada flamejante que se revolvia por todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida. Amém, meus irmãos? Então Deus expulsa o homem depois do pecado, obviamente, vocês conhecem, todos nós conhecemos a história. Expulsa do jardim do Éden, para que ele não tivesse acesso à árvore da vida. Por quê, pastor? Para que ele não perpetuasse no pecado. Pois Deus tinha um plano de salvação como tem para cada um de nós. Amém, meus irmãos? E se ele, o homem, naquele momento, ele tomasse da árvore da vida, ele iria perpetuar na condição de pecado. E Deus falou: não quero que perpetue, pois eu tenho um plano de salvação. Então tudo isso Deus já sabia e veio movendo. Agora, do final do capítulo 3, quando o homem e a mulher, aquele primeiro casal, é expulso do jardim do Éden, é colocado para fora, até esse capítulo 4 que nós vemos aqui, passou um tempo, passou um período. Vemos aqui a primeira gravidez da história. Vemos a segunda gravidez, nascimento de mais 2 crianças. Então, de um casal, agora passa a ter 4 pessoas. E nós vemos que
esses meninos, eles foram aqui educados e ensinados pelos seus pais. Eles foram orientados. Dá para a gente ver claramente aqui nessa palavra. Como assim, pastor? Não está descrito? Não está descrito, porém, está incluso dentro dessa palavra. Havia culto doméstico, já desde o início. Ou seja, Adão, Eva, falou para aqueles meninos a respeito de Deus, a respeito do inimigo. Amém, meus irmãos? Eles não estiveram com Eva. Eles não ouviram o inimigo falar com Eva. Eles não estavam lá. Muito menos tiveram o privilégio, como Adão e Eva, de conversar com Deus todos os dias na viração, tanto de manhã quanto à tarde. Porém, eles sabiam que havia um Deus. Eles sabiam que havia também um inimigo. Como que você sabe disso, pastor? Pelo relato que está aqui. E pelo ocorrido que está aqui. Então, obviamente, esses meninos entregaram, fizeram ali, quando tiveram o seu trabalho, um numa área, outro em outra. Um gostava de animais, outro gostava de plantas. E aqui nós já vemos o início, o começo do trabalho do homem, daquilo que Deus colocou no coração. Agora eles trazem ao altar do Senhor uma oferta. Eu não vou agora me estender, nem dar um estudo, porque não é o caso hoje. Eu já dei um estudo, já falei a respeito dessas ofertas, por que Deus se agradou de um e não agradou da outro. Mas eu quero hoje pegar o seguinte: eles tinham conhecimento, eles sabiam, eles aprenderam a respeito de um Deus, eles sabiam que deveriam entregar uma oferta ao Senhor, eles sabiam a questão do altar de Deus. E esses meninos apresentaram, trouxeram. Porém, houve aqui um problema muito sério. A inveja. Um irmão teve inveja do outro. E é esse ponto que nós queremos estar conversando e aprendendo. O que levou Caim a matar Abel? Meus irmãos, ele não aprendeu isso na internet. Ele nunca tinha acontecido um homicídio. Ele não aprendeu isso porque viu alguém fazendo. Ele não tinha um joguinho lá, desse joguinho de morte, para depois dizer, foi por causa desses jogos aqui, que ele realmente agiu dessa maneira. Ele não sabia, não existiu, até agora não havia feito nenhum caso semelhante, não existia nada disso. Ele não estava numa boca de fumo, ele não estava no meio de pessoas que já tiveram precedentes de matar pessoas e ser homicidas e tirar a vida de alguém. Eles não tinham nada disso. E o que levou esse jovem a tirar a vida do seu irmão? O que levou ele a tirar a vida do irmão é uma sequência de legalidades para aquele que traz morte agir. Fala assim: o meu Deus é Deus de vida. Se o nosso Deus é Deus de vida, obviamente já está aqui entendido que o inimigo gera morte. Então nós vemos aqui, eu quero pegar com vocês, vamos dar uma analisada. Vai comigo no versículo 5 desse capítulo 4. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Amém, meus irmãos? Então, como foi dito aqui, Abel trouxe a sua oferta, as primícias, os primogênitos, o primeiro. E Caim, ao passo de dias, depois de alguns dias, ele trouxe a oferta ao Senhor. E o Senhor atentou-se para uma e não atentou-se para outra. Um entregou os primeiros, a primícia. Outro entregou depois de dias. E isso fez com que o coração de Deus olhasse para aquele que realmente entendeu o princípio de que é Deus em primeiro, e o outro que não estava Deus em primeiro lugar. Mas obviamente que Deus também iria agir e fazer e receber.
Mas preste atenção, ele teve inveja do seu irmão. E aqui nós vemos um ciclo onde o inimigo age. A inveja gera ira, amargura. A ira e a amargura gera ódio. E o ódio tem como consequência a morte. Então nós vemos aqui o agir do inimigo. Nós vemos aqui como que o inimigo age e faz. Olha só que interessante, para Caim e para sua oferta não atentou. Pronto, ele já ficou com inveja do irmão. E logo a seguir nós já vemos a consequência. E irou-se Caim fortemente. Amém, meus irmãos? Então a inveja leva a ira, a amargura. E a ira e a amargura leva ao ódio. E o ódio leva à morte. Então eu estou dizendo para vocês, meus irmãos, que da mesma maneira que aqueles meninos, eles estavam usufruindo, estavam caminhando, aprenderam a respeito de Deus, sabiam quem era Deus, porque senão não teriam levado uma oferta a Deus. Da mesma maneira, o inimigo age hoje. Eu quero deixar muito bem claro, já falei aqui várias vezes, não existe, por favor, não existe inveja santa. Aí sabe o que é, pastor? Eu tenho uma inveja santa daquele irmão. Não existe inveja santa. Se existisse inveja santa, teria, tudo santo. Eu poderia santificar tudo aquilo que Deus abomina e proíbe e não gosta. Se existisse inveja santa, eu poderia dizer que existe adultério santo, que existe tudo santo e assim vai. Mas aqui nós vemos o agir do inimigo e é esse ponto que nós queremos estar tratando. É esse ponto que queremos deixar. Muitas vezes o inimigo não vem e não lança o ódio no meu coração diretamente. Porém, ele é astuto e ele sabe muito bem como fez com Caim. Bastou uma inveja. Por que ele, não eu? Porque olhou para lá e não olhou para cá? Porque cumprimentou esse e não cumprimentou aquele? Pronto, bastou um pouquinho da inveja para que isso, sendo alimentado pelo inimigo, venha transformar em ira, e a ira dá lugar ao ódio, o ódio gera morte. Por isso a redundância de João, na sua primeira carta, falando a respeito desse ponto para cada um de nós. Nós não podemos, e nós temos hoje que entender esse princípio, e quebrar, cortar toda ação do maligno, ilegalidade que muitas vezes age no nosso meio, como igreja. Quantas vezes não vai aparecendo isso? Quantas vezes o inimigo não vai tendo legalidade e agindo? E olha que interessante, estava tudo caminhando dentro de uma perspectiva ótima. Altar, oferta ao Senhor. E desde que Deus falou lá atrás, e deixou claro, e expulsou-os do jardim do Éden, não porque ele é carrasco, mas para garantir que não tomassem da árvore da vida e perpetuassem na ação do pecado. Agora, Deus só aparece agora, só aparece na hora do altar. Nós só vemos o manifestar de Deus agora, nesse momento, na hora do altar. Ele não apareceu para cumprimentar Eva pelo seu primeiro filho. Ele não manifestou nada quando veio o segundo filho. Ele não manifestou, não falou e não teve nenhuma manifestação de Deus. Ele não apareceu no chá de bebê. Ele não foi, depois de nascidas as crianças, cumprimentar o pai, cumprimentar a mãe. Nós vemos o manifestar de Deus quando é erguido agora, nesse momento, o primeiro altar ao Senhor. Altar está ligado à oferta. Altar está ligado, e quando eu falo oferta, por favor, eu não estou falando de coisas monetárias e dinheiro. Estou falando a respeito de colocar para Deus aquilo que é meu. Agradecer a Deus pelo que Ele tem feito. Altar remete ao agradecimento. Nós sabemos, no livro de Levítico, que tinha vários altares. Quando eles caminharam no deserto, na época em que tinha o tabernáculo, que era aquela tenda desmontável, como também depois quando construiu o templo.
através das mãos de Salomão. O primeiro altar é o altar onde você pedia perdão e colocava ali pelos seus pecados. O segundo altar era aquele que colocava na presença do Senhor um agradecimento. E lá dentro, no lugar santo, tinha o terceiro altar, aonde levava incenso agradável, que diz respeito às nossas orações, que subia como cheiro agradável ao Senhor. Então sempre que tem altar, meu irmão, está dizendo de algo de nós para com Deus. Amém, meus irmãos? E agora, o manifestar de Deus começa depois, desde que eles saíram do Éden, todo o período, não sei quantos anos passaram, não sei quantos anos tinham esses meninos, mas passou um certo período aqui, e aqui aparece Deus, aqui move novamente o Senhor, aparece o manifestar de Deus, porque havia altar, porque havia oferta. Porém, aqui também entrou a ação do inimigo. Eu estou dizendo isso para que a gente venha entender o princípio de Deus nas nossas vidas. E que a gente venha tirar da nossa mente aquela questão: comigo não acontece. Eu sou vacinado. Eu estou no altar do Senhor. Meu irmão, nós podemos ser quem for. Nós podemos estar louvando ao Senhor, bendizendo o nome do Senhor. Nós podemos ter ministérios dos mais diversos e agir na mão de Deus, em ações de graça e tudo isso. Nós podemos ser pastores, bispos, apóstolos e etc. e qualquer outra coisa, e dos mais variados títulos que possa haver aí. Porém, o inimigo pode agir. Amém, meus irmãos? Eu quero deixar claro isso, porque nós vemos a ação do inimigo no altar. A inveja veio no altar. A inveja veio de um para com o outro na hora de entregar o melhor para Deus. Então eu estou dizendo aqui, meus irmãos, para que a gente venha entender o princípio do Senhor. Quantas vezes não deixamos o inimigo já começar a fermentar no nosso coração, na nossa vida, por causa da inveja do irmão? Poxa vida, ele está fazendo tal coisa, e eu estou há tanto tempo na igreja, ainda não fiz altar, estou na igreja, estamos caminhando. E aqui começa a inveja, começa a questão de olhar para esse e não olhar para aquele. Por que aqui aconteceu e comigo não? Eu quero que a gente venha entender que diante de Deus, cada um tem o seu tempo. Amém, meus irmãos? Nós não podemos padronizar o crescimento espiritual de ninguém. Nós não podemos colocar como se fosse uma regra, como se estivéssemos numa empresa em que tenha o crescimento já programado dentro da empresa. Não, nós estamos trabalhando com Deus. Deus conhece a nossa vida, conhece o nosso ser. Ele sabe cada um de nós, quem nós somos. E cada um de nós somos uma semente. E a palavra de Deus para nós, para esse ano, é que cada um de nós venhamos a dar e frutos que permaneçam. E eu quero dizer, meu irmão, para a gente começar a entender esses princípios e parar de olhar para o outro, parar de olhar para a oferta de Abel e eu fiquei para depois, ou o inverso, ou qualquer coisa assim, que há muitos tipos de semente. Nós precisamos entender que cada um de nós não somos iguais uns aos outros, e louvado seja Deus por isso. Ninguém é igual a ninguém aqui. Uma diversidade santa. Bênção de Deus. E muitas vezes essa diversidade faz com que a gente comece a querer comparar, olhar. E isso gera inveja. E se não for tratada essa inveja, a inveja gera ira, amargura. E de ira, amargura vai para ódio. E o ódio não tem outra saída. Se chegar no ódio e não for tratado, gera morte. Aquele que odeia o seu irmão é homicida. Ainda coloca uma observação: nenhum homicida herdará o reino dos céus, a vida eterna. Há semente de todo tipo. Às vezes você está olhando para o irmão, e o irmão é um feijão. Feijão, pastor? É, feijãozinho. Se você pegar uma semente de feijão e lançar na terra, 3 meses você está colhendo feijão. Mas às vezes você está olhando para o irmão que é feijão, e desesperado, por que comigo não acontece?
Existe semente de feijão e existe semente de abacate. Lance uma semente de abacate. Primeiro que até para lançar já precisa de uma dificuldade maior, né? Aí aguarda, meu filho. Daqui 30 anos, você estará colhendo abacate. Geralmente, o pessoal brinca, né? Principalmente as pessoas mais velhas, estou plantando para os meus netos. Exatamente isso, você está plantando. Se você, né, for bem abençoado, talvez você venha usufruir do abacateiro que você está plantando. Se não, meu filho, vai para frente. E estou fazendo esse exemplo, pegando essa analogia, porque muitas vezes, é inveja dos dons, é inveja do chamado, é inveja do trabalho, é inveja do ministério, é inveja das coisas materiais que o outro tem. E nós deixamos nos levar por isso, e como eu disse, o inimigo é astuto. Ele não vem na sua frente, todo fantasiado, todo, né, sabemos que ele é todo desfigurado, mas ele não vai aparecer dessa maneira e falar assim: olha, eu vou colocar ódio no seu coração. Sabe o que eu vim fazer aqui? Eu vim colocar ódio no seu coração, para aquele irmãozinho. Não, ele não faz isso não, esquece. Ele lança uma inveja, um olhar. Por que ele, não eu? Por que aconteceu com ele, não comigo? Por que ele comprou aquele carro? Aí começa aquelas histórias de querer maquiar as coisas do inimigo. Aí, pastor, isso aqui que é? Eu tenho uma inveja santa do irmão. Não existe. Inveja é do maligno. Amém, meus irmãos? Então nós vemos aqui o agir do inimigo. E eu quero levantar aqui 3 pontos. Aqui 3 perguntas que Deus fez. Eu falo sempre, eu amo os detalhes da palavra. E olha só que interessante. 3 perguntas muito importantes para nós. Que são 3 perguntas que nós temos que meditar constantemente para não cairmos na inveja, da inveja a ira, da ira o ódio, do ódio gerar morte. Ou morte, né, suicídio pessoal. Estou falando agora não de morte física, mas espiritual. Ou às vezes matar o meu irmão que está ao meu lado. 3 perguntas que é interessantíssimo nós meditarmos. A primeira, volta comigo no capítulo 3. No versículo 9. 3 perguntas que é importante nós entendermos e meditarmos para que não venhamos a deixar a inveja começar a entrar no nosso coração. Olha só que interessante. Capítulo 3, versículo 9. Mas chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Aqui Deus está falando nesse capítulo 3 com Adão. Vocês conhecem, vocês sabem a história, mas só lembrando e trazendo à mente. Sempre na viração do dia, de manhã e à noite, início do dia e final do dia, o Senhor Deus vinha bater um papo e estar com Adão e Eva no paraíso. De repente, após o problema, após o pecado, a desobediência, e eu quero deixar claro aqui, por favor, tire da sua cabeça, não é a fruta. Tem gente fazendo pesquisa na internet. Eu acho que é a maçã. Será que é a maçã? Não, eu acho que é a goiaba. Não, eu acho que é, sei lá, jabuticaba. Não sendo abóbora que não dá em árvore. Meu irmão, não é a fruta. Não é o ponto. Esse não é a questão. Houve uma deturpação aí na Idade Média e colocaram determinadas frutas, principalmente a maçã. Eu quero dizer o seguinte: o que aconteceu? Foi a desobediência. Deus virou e falou: olha, vocês podem comer de qualquer coisa, qualquer árvore que está aqui, fiquem à vontade, tudo é de vocês, eu criei para vocês, eu fiz um ecossistema perfeito para vocês. Porém, essa árvore não comerás. Então a questão não é a fruta, amém, meus irmãos? A questão aqui é nós estarmos firmes no abecedário de Deus. O abecedário de Deus, eu falo sempre aqui, é diferente do nosso. Quando a gente vai para a escola, começa lá atrás. Não é do meu tempo, mas talvez seja do seu. Da cartilha, Caminho Suave. Alguns lembram da cartilha Caminho Suave, né? A cuia é de coco. O cachorro comeu na cuia. Eu aprendi, né? Mas não é do meu tempo. Ali começa
o abecedário. Aprendermos o A, B, C, D. Por isso que chama-se abecedário. Agora o abecedário de Deus é diferente. É obedecer. Amém, meus irmãos? Esse é o abecedário de Deus. Essa é a cartilha que nós devemos andar. E o que aconteceu? O homem simplesmente desobedeceu. Ah, não foi o homem, pastor. Foi a mulher. Foi Eva. Oh, Eva. Foi por causa de você, Eva. Quem desobedeceu foi o homem. Porque antes de Eva cair nas lábias do inimigo, Deus já tinha falado para o homem: cuide. Cuide de tudo que está aqui. Bom, mas essa questão toda, eu quero chegar aqui nessa pergunta que é muito importante. Deus é onisciente, Deus sabe todas as coisas. E obviamente, Ele sendo Deus sabe todas as coisas. E mesmo que não fosse Deus, acho que se tivesse eu andando lá, eu ia olhar, a hora que via aquela moita tremendo. Onde você está, Adão? Estava nu e tive vergonha. E esse é o primeiro ponto. Esse é o primeiro ponto para nós entendermos e estarmos cortando toda a ação do maligno. Onde você está? Pastor, eu estou aqui na igreja. Eu quero dizer o seguinte, que o primeiro ponto, para que comece a inveja a agir, o inimigo ter legalidade, está nessa primeira pergunta de Deus aqui. Onde você está? E muitas vezes nós estamos aqui e não estamos aqui. Muitas vezes a gente vem para o culto, mas eu não estou no culto. No livro de Atos, no capítulo 20, Eutico foi para um culto de ceia do pastor Paulo. E o pastor Paulo começou a pregar e empolgou. Ele estava na janela. Adormeceu, caiu, morreu. Teve que ter a intervenção de Paulo para que voltasse à vida. E eu quero que o primeiro ponto a gente venha entender essa pergunta de Deus para nós: onde você está? Você realmente está aqui? Você realmente está interessado em cultuar ao Senhor? Você está aqui porque veio, porque é obrigado? Você veio aqui porque você reconhece que Deus é merecedor do seu louvor, da sua honra, da sua glória? Você está aqui porque reconhece que precisa entender, aprender, e o nosso alimento espiritual vem da palavra do Senhor? Você está aqui porque você sabe o que diz João 8,32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Em que nos liberta de toda ação do maligno. Onde você está? Essa é a primeira pergunta que nós devemos questionar. Se eu estou no meio da congregação, que é chamado de corpo de Cristo, e eu não quero estar aqui, já começa a dar lado para a inveja. Ah, eu vim porque obrigado. Ah, sabe por que eu vim? Porque o pastor Maurício, olha, ele é osso duro de roer. Se eu não vier, ele não me põe na escala. Ah, porque se eu não vier, depois ele vai estar ligando. E os líderes ficam ligando para a gente, cobrando, pedindo para ninguém. Onde você está? Essa é a primeira pergunta. E esse ponto nós devemos sempre analisar. Nós devemos sempre questionar. Eu venho aqui, eu estou aqui, porque o meu Deus é. Ele é, eu estou. Amém, meus irmãos? O eu sou te enviou. Quando chegou para Moisés e fez a pergunta, Moisés falou para ele: ah, mas a hora que eu chegar lá no meio do meu povo, eu vou dizer: olha, o fulano me enviou. Quem me enviou? O que eu falo para eles? Fala assim: o eu te enviou. Deus é, nós estamos. Amém, meus irmãos? E essa é a primeira pergunta. Esse é o primeiro ponto que nós devemos ouvir de Deus e estar atento. Agora vamos para a segunda pergunta que Deus fez. Agora no capítulo 4. Olha só que interessante. Versículo 5. Mas Caim para sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Então disse-lhe: Senhor, por que te iraste? Olha a sequência. Primeiro, onde você está? Porque se nós não estamos
realmente entendendo da questão da presença de Deus, do louvor ao Senhor, de ouvir de Deus, de ter comunhão com os irmãos, aí vem o segundo ponto. O inimigo entra com inveja, da inveja gera ira, aí vem a pergunta de Deus: por que você está irado? O que aconteceu? E se você está atento a essa pergunta, e você realmente está irado, é porque você já falhou na primeira. Você já falhou na questão de onde você está. Então nós vemos aqui já a sequência. Como disse Davi, não. Depois da sua queda com Batseba, ele sobe lá na nascente do Jordão e escreve o Salmo 42. E ali, desesperado, porque tudo que aconteceu, ele começa a observar a nascente do Jordão. Ele começa a ver, lá na nascente do Jordão, são várias quedas. E ele observando aquilo, ele escreve esse salmo dizendo: uma queda gera outra queda. Um abismo gera outro abismo. E se Deus chega a perguntar para cada um de nós, se essa pergunta vem ao nosso coração, e eu tenho aqui no meu coração, pelo Espírito, o entendimento de que eu estou irado com um determinado irmão, é porque você começou na inveja. Com toda certeza. Inveja sei lá do que, como, que jeito. E essa é a segunda pergunta. Por isso que ele chegou para esse menino e falou: por que você está irado? Obviamente que Deus sabe todas as coisas. Por que Deus fez essa pergunta então a Adão quando ele estava escondido? Onde você está? Por que ele fez essa pergunta a esse menino que estava ali diante do altar do Senhor? Não porque Deus não saiba, é porque Ele quer nos balançar e fazer-nos entender. Por que você está irado? Olha, pastor, eu não tenho ira nenhuma. Será? Quantas vezes, eu quero que você venha entender a ira. Quando nós temos um determinado comportamento do tipo: não posso nem olhar para o irmão. Oxe, eu olho para ele e me dá um negócio ruim. Se ouço falar daquele fulano de tal, me dá uma coisa ruim. Isso chama-se ira. E por isso o Senhor fez essa pergunta para Caim: por que tirastes? Por que você está irado? O que aconteceu? E obviamente, a resposta que ele aguardava de Adão era o seguinte: olha, pecamos, erramos, falhamos, desobedecemos. Provavelmente ali ele não seria expulso do paraíso, ali já iria um conserto. Quando ele perguntou para Caim: por que tirastes? A resposta que ele aguardava e esperava e espera de nós é o seguinte: olha, realmente tive inveja e está um negócio ruim aqui, Senhor, tira de mim, arranca isso do meu coração, porque, gente, eu não posso ficar mais assim, isso tem trazido problemas, isso aí está me atrapalhando, isso aí está muito ruim. E a terceira pergunta que ele faz: então disse-lhe o Senhor: por que tirastes? E por que descaiu o teu semblante? Olha a sequência de ação. Eu falei aqui, a inveja gera a ira gera o ódio, e o ódio vai gerar a morte. Por que caiu o teu semblante? A hora que cai o semblante, cair o semblante, o que é cair o semblante, meu irmão? Cair o semblante é eu não ter mais condições de olhar para o Senhor. Cair o semblante é entender que eu não consigo mais olhar para Ele. Vocês já viram uma criança quando faz alguma coisa errada? Criança pequena, na ingenuidade, ela vem assim, ela não tem coragem nem de olhar. Isso é cair o semblante. Até animal faz isso. Até cachorro faz, quando faz uma coisa errada lá, ele já vem assim, ele sabe que fez errado. Porque ele sabe quem é o superior e sabe o que fez errado. E isso é cair o semblante. E quando Deus, nessa terceira pergunta, chega e fala conosco: olha, por que caiu o teu semblante? Por que você não consegue mais adorar, louvar, bendizer? Por que você está aí amarrado?
Por que que as coisas estão dessa maneira? Aí, meu filho, você já está a um passo do homicídio. Você já está a um passo de matar ou morrer. Se as coisas caminharem dessa maneira, e eu estou mostrando aqui para que a gente venha entender os princípios de Deus, para que a gente venha entender que os princípios de Deus existem, essas perguntas de Deus, é para que a gente venha aprender, entender, estar atento, reconhecer, pedir perdão, restaurar na presença do Senhor. Amém, meus irmãos? Não adianta você lutar, não adianta você querer dar uma de super-herói. Se estou errado, é chegar na presença do Senhor. Do Senhor. Não precisa falar para um nem para outro, é simplesmente chegar na presença do Senhor, abrir o coração e falar: Senhor, olha, tive inveja. Ou então: Senhor, realmente o ódio entrou no meu coração, por isso que eu não conseguia olhar para o Senhor, não conseguia louvar. Olhar para o Senhor é não conseguir louvar, não conseguir entender a palavra do Senhor, é não conseguir estar atento. Cair o semblante é quando você chega, entra e ao invés de estar atento à palavra do Senhor, justamente na hora da palavra te dá sono. O Morfeu ataca. O espírito de sono. Acabou. Fica igual, como é que chama aquele bichinho? Amigo lá do Timão, do Pumba. Suricate. Acabou a palavra, virá um suricate. A hora que está pregando, a hora que você tem ali que realmente ouvir de Deus para que venha a ser liberto, vira um bicho preguiça. Isso é cair o semblante. Eu quero que você venha entender os princípios. Eu quero que você venha entender, meu irmão, se você está nessa condição, há sim que ter que ser tratado urgente. Porque senão, gera morte. E nenhum homicida entrará no reino de Deus. Amém, meus irmãos? Agora dá para a gente entender o porquê. Por que que Deus usou através de João, o discípulo amado, nessa sua primeira carta, a redundância de falar a respeito da ira com o irmão, a respeito de que se eu não amo o meu irmão, se eu tenho raiva, se eu tenho ira, se eu tenho ódio, como que eu vou dizer que eu amo a Deus que eu não vejo, se o meu irmão está ao meu lado? Pastor, eu prefiro ficar em casa. Muito melhor. Escuto e vejo a palavra na internet, na televisão. Antes era no rádio, né? Agora já não tem mais essas coisas. Vejo na internet, fico lá sozinho, não tem ninguém para me incomodar, eu não tenho irmão para olhar, não tem aquele que tem um CC que fica do meu lado, ou aquele outro que tem bafo, ou aquele que fala não sei o quê, aquele que cumprimenta não sei que jeito. Eu fico lá sozinho. Olha, eu ministro a ceia sozinho lá em casa. Não tem a miséria que tem aqui. Pega um copão de suco de uva desse tamanho. E pega o pão. Coma. Meu irmão, não existe. Ceia é participação. Ceia é estar junto. Você não vai convidar uns amigos para fazer uma ceia na sua casa sozinho, só você. Amigo virtual. Para com isso, meu irmão. Tudo está ligado. Nós somos o corpo de Cristo. E eu só posso dizer que amo a Deus, que eu não vejo. Só vamos ver na eternidade. Ninguém viu Deus e não vamos ver Deus. Amém, meu irmão? Se eu não amo o meu irmão que está ao meu lado, se eu tenho ódio, e eu quero que você entenda que a sequência é a mesma. Quer ver um outro exemplo, rapidinho? Vai comigo. Vamos pegar um exemplo aqui só para dar uma melhorada. Vem, 1 Samuel. Nós vamos ver aqui o agir. A gente vê que as coisas acontecem. Fala assim comigo: a inveja gera ira. A ira gera ódio. E o ódio gera morte. E nós precisamos entender. 1 Samuel, capítulo 18. Aqui nós vamos ver uma passagem. Eu lembrei disso. E é interessante a gente pegar para ver o princípio de Deus. Capítulo 18, versículo 7. Bom, antes de a gente começar a ler, vamos só relembrar. Eu sei que você conhece, já leu, já sabe. Porém, só trazendo a memória. Aqui nós vemos que Davi, o pequeno Davi,
Ele vai levar um marmitex para os irmãos que estavam lá no campo de batalha, uma quentinha, e chega lá e vê um absurdo dos absurdos. Um gigante, somente um, na frente de um exército de filisteus, desafiando o exército de Israel, e o exército de Israel morrendo de medo. Aí Davi pede autorização a Saul, que é rei, para que fosse pelejar. E como não tinha outra saída, falou assim: você é meio pequenininho. Mas vamos ver, vai lá, tenta lá. Eu matei já um leão e um urso, quando vieram atacar as ovelhas do meu pai. E ele fala algo ali muito interessante. Quem é esse incircunciso para afrontar o Deus de Israel? Ele não estava falando da afronta com as pessoas. Ele entendeu que aquele homem estava afrontando o incircunciso. Bom, vocês conhecem toda a história. Pega ali, passa antes, pega 5 pedras, e daquelas 5 pedras usa somente uma, e aquela uma ele põe numa funda, e da funda vai e atira e acerta a testa. Bom, um gigante, meu filho. A testa dele devia ser uma lousa. Até eu acho que ia acertar. Porém, depois disso, vem essa passagem. Presta atenção. Até aí, até o rei Saul celebrando vitória. Derrubou o Golias, arrancou a cabeça dele e saíram correndo atrás do resto dos filisteus ali, que deu cabo em tudo. Saul festejando. Saul era o rei, amém, meus irmãos? Fala assim: Saul era o rei. Olha o que é a ação do inimigo. Por isso que eu quero dizer, pode estar no altar, pode estar na presença, ungido de Deus, o rei de Israel, com unção para coordenar e dirigir o povo de Deus. Olha só o que acontece. Quando eles chegam em Jerusalém, entra na apoteose, no carro de bombeiro, Davi lá na frente, Saul sentado do lado dele, o povo jogando confete e serpentina, maior festa. O carro do bombeiro com aquelas luzinhas vermelha, azul, verde e tal, piscando, sirene, tudo certinho. Aí vem esse capítulo 4, presta atenção. Capítulo 18, perdão, versículo 7. Acharam 18, 7? As mulheres dançando cantavam umas para as outras, dizendo: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Gente, maior festa. A hora que vieram no carro de bombeiro, as mulheres cantando com tamborim, dançando. E olha só a música que elas fizeram. Saul feriu milhares. Saul, obrigado. Obrigado, aguardo vocês nas próximas eleições. Bênção de Deus, realmente, milhares, feri. Mas Davi feriu. O que aconteceu? Olha só, continuando, versículo 8. Então, tem um então aí na sua Bíblia? Olha que interessante. Então Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram muito. Amém? Aqui em outras Bíblias, em outras traduções, porque estas palavras trouxe inveja. E pensou: 10 milhares deram a Davi e a mim somente milhares? Na verdade, o que falta senão só o reino. Pronto. Entrou aí começou com a inveja. Da inveja já veio a ira contra Davi. Agora só falta querer pegar o trono. Meus irmãos, ainda não havia determinado. Saul ainda não tinha falhado com Deus. Mas nós já vemos aqui a sequência da ação do maligno. Amém, meus irmãos? E vocês conhecem toda a história, que ele começou a perseguir Davi, foi atrás de Davi, porém, aqui aconteceu algo diferente. Quem morreu não foi Davi, quem morreu foi... Toma cuidado. Fala assim: a inveja gera ira. A ira gera ódio. E o ódio traz morte. E essa questão do ódio trazer morte, pode acontecer duas coisas. Ou eu mato meu irmão, odiando ele. Relacionamento, meu irmão, é uma coisa muito delicada. Eu posso cortar relacionamento com o irmão por causa de ódio.
e aquilo pode matar o meu irmão, principalmente se ele for neófito, se ele estiver começando na caminhada, se ele não estiver firme no Senhor. Eu mato ele. E se eu matar espiritualmente uma pessoa, pode ter certeza, eu sou homicida, e homicida não herdará o reino de Deus. E a segunda coisa que pode acontecer, foi o que aconteceu com Saul. E temos outros exemplos na Bíblia, não vou me estender. Não foi Davi que morreu. Quem morreu foi Saul. Primeiro ele morreu espiritualmente. A unção de Deus saiu dele. Porque a inveja com Davi gerou o quê? A ira. Agora vai querer pegar meu lugar. E a ira gerou ódio. Começou a perseguir Davi. Antes Davi era uma maravilha. Antes dessa musiquinha, olha o que uma musiquinha faz. Está vendo como o inimigo é sutil? Uma musiquinha. Antes da musiquinha, Davi, homem de Deus, arpista. Quando eu não consigo dormir à noite, servos, chamem Davi. E Davi com uma voz bonita, tocando harpa. Ah, que maravilha. Depois da musiquinha, coisa simples, pequena. Por isso que eu estou dizendo, meus irmãos, nós devemos abrir os olhos. Amém, meus irmãos? Eles eram irmãos, eles faziam parte do mesmo povo, faziam parte da mesma aliança de Abraão, Isaac e Jacó. Havia uma promessa. E sabe o que é? É que quem escolheu Saul foi o povo. Quem escolheu Davi foi Deus. Você pode olhar lá atrás. Quem escolheu tanto Saul quanto Davi foi Deus. Agora aqui nós vemos Davi, pela inveja, deixar o inimigo entrar. E ele entra. Bastou uma musiquinha. Bastou uma musiquinha. De repente pode ser que venha umas aí, né? Nos gospel, isso ou aquilo. De repente tem uma música aí com uma letra assim. Ai, você é lindo, maravilhoso diante de Deus. Mas o Maurício é 10 vezes mais lindo. Pastor Maurício é maravilhoso. Pronto, bastou isso. Aí acabou. Eu sou lindo, mas o pastor Maurício é 10 vezes mais lindo que eu. Pronto. Meus irmãos, são coisas pequenas. Muitas vezes nós achamos que são desprezíveis. Amém? Por isso que Salomão fala na sua palavra, no livro de Provérbios. Cuidado com o quê? Com as raposinhas. As raposinhas no meio da plantação de uva. Raposinha. Raposinha é raposa. Raposa, ela é um animal, o quê? Herbívoro. Carnívoro. Você jamais, a não ser em contos de fadas, verá uma raposa com cacho de uva. Jamais. E por que falou cuidado com as raposinhas no meio da plantação de uva? Porque é tão bonitinho, deixa ela lá. Parece um cachorrinho. Vai crescer, meu filho, vai virar uma raposona. Mas a hora que é pequenininho, bonitinho, você deixa lá, ela começa a brincar no meio da parreira. E essa brincadeira derruba as flores. E sem flores não tem fruto. Cuidado com as raposinhas. Amém, meus irmãos? Vamos entender esse princípio. Fala assim comigo. Inveja gera ira. A ira gera ódio. E o ódio gera morte. Onde você está? Por que caiu o teu semblante? Meus irmãos, que essas palavras possam fazer diferença na nossa vida. Em nome de Jesus. Vamos repreender toda ação do maligno. Fica em pé, em nome de Jesus. O poder, o agir do Senhor está sobre cada um de nós. Não por nós, mas pela misericórdia de Deus nas nossas vidas. Você crê? Fala assim, o meu Deus é misericordioso para comigo. Amém. Incline sua cabeça. Senhor Deus e Pai, vem agindo na nossa vida e em todo o nosso ser. Tira de nós...